Quando que então eu começo a prestar atenção? A partir de 24 semanas, de preferência 26 semanas mais ou menos, que aí eu fico atenta a essa curva de crescimento, para que eu entenda se esse bebê ele mantém essa curva de crescimento dele. E isso é o mais importante, porque quando esse bebê ele cai abruptamente ou sobe muito rápido, a gente tem que ficar atenta. Esse neném, quando tem um percentil muito grande, ou acima de 90, ou ganha percentis rápido demais, né? Mais que 50 percentis de uma forma rápida, a gente sabe que existe um excesso de nutrição chegando para esse bebê. Ou essa mulher é uma diabética, mesmo tendo uma curva não alterada ali, ela pode estar comendo excesso de glicose. O pâncreas dela está sendo suficiente para não alterar a glicemia nela, mas o bebê ele está recebendo essa carga excessiva de carboidrato simples, e isso faz com que o bebê engorde. E sabe o que acontece? O bebê ele começa a aumentar a circunferência abdominal, ele começa a aumentar o tamanho da barriga, viu, Ana? E isso é uma preocupação para mim, porque significa que esse bebê ele tem mais carboidratos do que os nutrientes, ele tem mais comprometimento ali nutricional, e não é agora que a gente vê as complicações dessa alteração, é lá na frente, quando essa criança tiver mais velha, quando essa criança for um adulto, ela tem um risco maior de síndrome metabólica, de diabetes, hipertensão, de obesidade. Então a gente sabe que esses bebês, quando são muito grandes, quando não é um padrão de crescimento do bebê simplesmente, existe um risco maior de desconforto respiratório, de alteração, até dele nascer grande demais e complicar o nascimento via vaginal, desse bebê ter alterações de hipoglicemia, porque ele tem um percentil, uma proporção maior de peso, né, que a maioria dos nenéns. O que significa um percentil acima do 90? Significa que o seu bebê, ele está, comparado com outros bebês, ele é 90%, né, maior do que aqueles bebês da mesma idade gestacional. Então significa que ele ultrapassa 90 bebês que têm um peso para aquela idade gestacional. É isso que significa. A Eli tá falando que o neném dela nasceu com 28 semanas, né, no percentil abaixo do 10. O que aconteceu com esse bebê? A gente tem que sempre que pensar, será que esse neném, ele desencadeou um parto prematuro por uma alteração de insuficiência placentária? Será que esse bebê, ele ficou restrito por uma falta de nutrição suficiente que chegou até ele e desencadeou um processo inflamatório? Gente, porque vocês têm que entender o seguinte, a nossa dieta ocidental, ela leva muito mais carboidrato do que nutrição para o nosso corpo e, consequentemente, para o bebê. Às vezes, esse bebê, ele não recebeu nutrientes suficientes, às vezes ele tinha uma alteração placentária ali que não permitiu que ele tivesse uma troca adequada, desencadeando uma restrição de crescimento fetal. E eu não sei se o parto foi normal ou não, porque às vezes teve que fazer um parto cirúrgico, né, com 28 semanas por outro motivo. Mas a gente sabe que esse bebê abaixo do percentil 10, ele tem que ser muito vigiado, ele tem que ser observado criteriosamente para entender até que ponto que ele está ou não em sofrimento fetal e falta de oxigenação por consequência da placenta que não está fazendo a sua função de forma adequada.